Então, Digi escolhidos, eu quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje sobre Digimon World e por que esse jogo pra mim é tão especial e ao mesmo tempo ele traz memórias de um jogo extremamente difícil que eu joguei, muitas vezes inclusive. E eu devo dizer pra vocês que o momento, ou um dos momentos mais marcantes nesse jogo pra mim foi quando eu precisei encontrar o Frigimon, né? Também chamado de Yukidarumon, no nome original dele, durante o jogo. E por que foi tão difícil e complicado para mim trazer esse Digimon de volta para a cidade dentro da história daquele jogo, para que eu completasse pelo menos a parte principal daquele jogo. Então eu quero conversar um pouco sobre isso com vocês, mas antes de eu começar, deixa aí nos comentários quais foram as suas experiências com esse jogo, quais partes para vocês foram as mais marcantes e mais difíceis. E se você nunca jogou esse jogo, então eu recomendo que você jogue, porque ele é realmente um jogo fantástico. Mas antes de continuar, galera, eu vou estar mostrando alguns vídeos de Digimon World aqui pra vocês, e eles foram feitos por outros canais que estavam jogando Digimon World. Então, eu vou deixar o link para esses canais na descrição desse vídeo, chequem lá, por favor, valeu? Porque foi graças a eles, com certeza, que esses clipes do jogo foram criados. Agora, vamos começar mesmo. Então, para começar, eu preciso explicar para vocês algumas coisas, para que vocês entendam o porquê foi tão difícil de encontrar certos Digimons nesse jogo para que você trouxesse eles de volta para a cidade, que era a missão principal por trás da história de Digimon World. Então, naquele jogo, você tinha muitos Digimons que estavam em certos lugares e que para você entrar nesses lugares, você precisava de alguma condição específica e que o jogo não deixava clara para você, de forma alguma. Então, às vezes, você chegava num certo lugar e você não conseguia entrar. E a razão por trás disso era que você precisava ter um Digimon que era do atributo vírus. Então, se o seu Digimon não fosse vírus, você simplesmente não conseguia entrar por aquele lugar. Aquela porta simplesmente não abria para você e ponto final. E isso fazia com que as coisas ficassem muito complicadas. Então eu quero que vocês entendam que, diferente de outros jogos de Digimon que a gente teve no futuro, onde você podia conseguir dezenas de Digimons ao mesmo tempo e qualquer atributo que você precisasse, você tinha qualquer tipo e nível de poder era muito mais fácil de você estar conseguindo, naquele jogo as coisas não funcionavam dessa maneira. Então, se você queria ter um Digimon de vírus e você não tinha um, você precisava conseguir fazer com que o seu único Digimon que você tinha chegasse em um Digimon que era do atributo vírus, para que você entrasse naquele lugar. Então muitas vezes você tinha que esperar ele evoluir, que demorava dias no jogo. Se ele não evoluísse para um Digimon do atributo vírus, você tinha que esperar ele morrer, ele voltava a ser um ovo de Digimon, nascia de novo, e daí você podia tentar novamente as evoluções dele para ver se você ia conseguir um Digimon do atributo vírus. Até que você conseguisse um, e daí você entrasse naquele lugar e resolvesse as missões que você tinha que resolver lá dentro daquele lugar, porque senão você simplesmente não completava o jogo. Isso já dificultava as coisas pra caramba, e o jogo, mais uma vez, não deixava claro que tipo, que atributo, que coisas você precisava para entrar nesses lugares. Mas esse é apenas o primeiro desses pontos. E daí muita gente vai falar assim, nossa, mas por que vocês não iam atrás de guias, de pessoas que já tinham terminado esses jogos, de ajuda de alguma maneira, para que vocês conseguissem resolver esses problemas mais facilmente, como vocês fazem hoje em dia? Isso não dava certo, galera. Porque a internet que todo mundo usa hoje para esse tipo de coisa, sites e tudo mais, não existia direito naquela época. Então você podia até tentar procurar na internet, que eu garanto para vocês, vocês não iam encontrar essas coisas direito. A única maneira que existia de conseguir ajuda, ou era através de alguém realmente que você conhecia pessoalmente, que já tinha terminado esses jogos e tudo mais, ou você precisava comprar uma revista, que ainda é, né, vendida em bancas, e essa revista precisava ter um guia, alguma ajuda para aquele jogo específico que você estava jogando. E não era fácil de você encontrar essas coisas, não mesmo. Parece que é uma coisa fácil, mas não é. Então, mesmo que você tivesse essas coisas, não era de fácil acesso. Então a grande, enorme maioria das pessoas tinha que simplesmente se virar.
pegava o jogo e tentava descobrir as coisas tudo sozinho, com a ajuda de algum amigo e por aí vai. E daí então a gente chega na parte que eu vou tratar como a mais importante desse vídeo, que é sobre o Frigimon impossível de Digimon World, na minha opinião. Que é justamente o fato de que você tinha muitos Digimons que você precisava trazer para sua cidade. E esses Digimons completavam o jogo para você, basicamente. Era uma barra de porcentagem que você precisava encher, trazendo esses Digimons de volta para a cidade, né? Inclusive, o Digimon, que era o líder da cidade, falava para você, olha, a cidade está tantos por cento completa, porque você já trouxe tantos Digimons e esses Digimons estão fazendo várias coisas e por aí vai. O que acontece é que eu já tinha explorado aquele jogo pra caramba. Eu já tinha visto tudo, eu acho que a maioria das pessoas fez a mesma coisa. Então eu já tinha encontrado Digimons que só apareciam em determinados lugares, que você precisava de um Digimon de determinado atributo. Ou você precisava ser vacina para entrar lá, ou vírus, ou data e por aí vai. Tinha outros Digimons que só apareciam em certas horas do dia, em certos lugares. Por exemplo, você tem que ir até tal lugar, depois de tanto tempo, em tal hora do dia, e aquele Digimon vai estar lá naquele lugar andando. E se você derrotar ele, ele volta para a cidade. Então, mesmo que esses daí tenham sido difíceis já, eu já tinha conseguido, a maioria das pessoas já tinha conseguido trazer esses Digimons de volta para a cidade. Porém, sempre ficava faltando apenas um Digimon para trazer de volta. E esse Digimon era um Frigimon, inclusive a maioria das pessoas que joga aquele jogo, como eu disse, já tem até conhecimento de que tem um Frigimon lá, de que tem um Digimon que está em um certo lugar da área de gelo, mas por algum motivo eu não consegui encontrar um método de trazer esse Digimon de volta para a cidade de forma alguma. Então eu fiquei muito tempo jogando o jogo, muito mesmo, para mim encontrar alguma forma de fazer com que esse Digimon voltasse para a cidade. E depois de muito tempo, como eu disse para vocês, eu finalmente encontrei a solução. Se você recrutar um Shellmon, o Shellmon volta para a cidade. Você vai ter então uma espécie de jornal assim que ele vai deixar lá na cidade para mostrar algumas novidades e notícias que acontecem pela Ilha Arquivo. E uma dessas notícias, dessas coisas que ele coloca lá, é sobre um certo Digimon lendário que salva Digimons do frio no lugar de neve lá do jogo, na Freezeland, né? E o que acontece é que, lendo isso, você pensa, nossa, peraí, é um Digimon que salva os outros do frio? E depois de pensar bastante, eu percebi que provavelmente era um Digimon que era um médico, algo do tipo, porque você já tinha um hospital que funcionava dentro da cidade. Então eu pensei assim, talvez um Digimon precise ficar doente lá, perto daquele lugar, em alguma área específica, e quando ele ficar doente, esse Digimon vai aparecer e vai salvar o seu Digimon. E é literalmente o que acontece, porém, se você não tiver um item que deixa o seu Digimon doente, que tem certos itens que você até pode usar para fazer isso, você tem que ter certos Digimons específicos, levar esses Digimons até aquele lugar, para que eles fiquem doentes lá. E daí quando eles ficarem doentes lá, eles vão desmaiar e o Frigimon vai salvar você, vai levar você com o seu Digimon para dentro da casa dele, que é um iglu lá e tudo mais. E depois que isso acontece, aí finalmente você pode voltar na casa dele depois e ele vai voltar para a cidade. Então, o ponto é uma coisa bem específica, porque esses Digimons que ficam doentes, eles têm que ser ou Digimons de fogo, então um Digimon como o Meramon ou a Birdramon, acredito eu, ou Digimons muito fraquinhos, como Digimons em nível em treinamento. E para você levar um Digimon desse nível até lá é muito difícil. Então, era bem específico, é um caso único, não tem nenhum outro Digimon no jogo inteiro que necessita de uma situação como essa. E graças a isso, sem ter explicação e ajuda de ninguém, demorou muito mesmo para que eu conseguisse trazer esse Frigimon de volta para a cidade e daí então completasse o jogo. E eu sei, tem muitos outros Digimons nesse jogo que são também extremamente complicados de voltarem para a cidade. Por exemplo, aqueles Digimons que ficam em certos lugares, em certas horas, em certos dias do jogo e por aí vai. Não tem solução. Eles são muito complicados mesmo. E se você não tiver ajuda de nada nem de ninguém, vai ser ainda mais complicado. Porém, o caso do Frigimon acabou afetando muitas pessoas, muitos jogadores, porque é muito único. Porque é uma coisa assim bem específica para ele, né? Que você tem que fazer tudo certinho, porque senão não dá certo e por aí vai.
E eu lembro que tem uma medalha que você consegue nesse jogo, que inclusive essas medalhas eram muito complicadas de você conseguir todas elas, que era para você passar 10 anos do jogo dentro do jogo. Então tem algum tempo que você precisa passar no jogo, então cada dia que vai passando vai contando pro jogo, e daí você acaba passando anos na história do jogo e por aí vai. Então, dentro do jogo, se você conseguir passar 10 anos, você consegue uma medalha. E eu lembro que eu consegui essa medalha, se eu não me engano, porque eu fiquei muito tempo tentando trazer esses Digimons de volta para a cidade, sem ter ajuda de nada. E o Frigimon foi aquele que tomou mais tempo com toda certeza. E só para deixar bem claro, galera, isso daqui não é uma crítica a esse jogo, muito pelo contrário, é um grande elogio. Porque naquela época a maioria dos jogos eram bem difíceis. Esse daqui, o Digimon World, era reconhecido por não ser um jogo fácil de forma alguma. Muitas pessoas veem esse jogo dessa maneira até hoje. Principalmente se você jogar esse jogo sem ajuda de nada, sem guia nenhum. Ele sempre vai ser um jogo muito difícil. As continuações dele também, de certa maneira, né? E é bem interessante porque hoje em dia a gente tem alguns jogos, como por exemplo Dark Souls, que são reconhecidos por serem jogos muito legais e ao mesmo tempo muito difíceis. Então eu fico imaginando se talvez todos os jogos forem mais para esse lado de dificuldade maior, algumas coisas muito complicadas de serem alcançadas, mas que ao mesmo tempo sejam muito divertidas de se fazer, né? Você conseguir alcançar alguma coisa muito legal dentro daquele jogo, eu acho que seria o melhor caminho mesmo para os jogos de Digimon. Então, mais uma vez, Digi Escolhidos, deixa aí nos comentários suas histórias com Digimon World, onde dentro desse jogo vocês tiveram mais dificuldade, digamos assim. Por favor, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.